Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa da nossa Semana do Conhecimento. Quero lembrar para você que é importante realizar a atividade referente à aula lá no Classroom, ok? Vamos começar? Na aula anterior, identificamos informações implícitas e explícitas presentes nas tirinhas, reconhecemos o significado de diferentes expressões, vimos alguns elementos físicos e de personalidade que tornam um personagem único. Lembrando que lá na última aula de língua portuguesa da Semana do Conhecimento, você vai ser orientado a fazer o seu próprio personagem. Então, as nossas aulas, elas vão meio que nesse sentido, para te fazer entender o contexto das tirinhas, do que é uma HQ, como que ela é composta e principalmente como os cartunistas criam, elaboram os seus personagens. O objetivo, ou os objetivos da aula de hoje são explorar o gênero tirinha, compreender a linguagem verbal e não verbal aplicada ao gênero textual estudado e reconhecer a finalidade do texto e seu tema. Leia mais uma tirinha da revista Relatos Azuis. Leia comigo. Preste bastante atenção na imagem e em seguida a gente vai para o texto. Murilo com 4 anos. Fúlvio, foi você que escreveu dezenas de nomes com um alfabeto de madeira no quarto do Murilo? Não. E você, Celina? Não. Vejam que aqui nós temos 3 personagens no quadrinho. Então, nós temos a mãe do Murilo, o pai do Murilo e a Celina, provavelmente a irmã do Murilo. O segundo quadrinho é apenas narrativo. Lembram-se disso? Quando não tem rabicho, é a voz do narrador. Nomeando todos os colegas da turma da escola com o alfabeto móvel, o Murilo listou as pessoas que o rodeavam. Essa primeira escrita foi a alavanca para ele posicionar-se socialmente e começar a falar as primeiras palavras. O narrador está explicando aqui o que o Murilo estava fazendo. Vamos ao último quadrinho. Preste atenção em toda a imagem. Nós temos o menino sozinho, em um cômodo, brincando com o alfabeto, em pedacinhos de madeira, provavelmente. Vejam os pais lá atrás e a menininha. Prestem bastante atenção na expressão facial deles. E o Murilo está falando, amigos. Com 5 anos, ele começou a falar. E ali nós temos também a assinatura do autor da revista Relatos Azuis, o Fúlvio Pacheco, que não é exatamente o narrador, lembre-se disso também. Aqui, o que a gente fez foi acompanhar a história do Murilo. Então, nós acompanhamos desde o nascimento, quando ele tinha ali por volta de 1 ano de idade, quando os pais o levaram pela primeira vez ao médico, receberam um diagnóstico, depois foram procurar um segundo profissional, ou melhor, uma segunda profissional, receberam um outro diagnóstico, continuaram acompanhando o filho. Tem muito a ver também com o que o autor conta, que o pai do Murilo também foi diagnosticado com autismo, um outro nível de autismo, ou seja, o espectro dele era de um outro nível, muito menos severo que o do Murilo. E aí, então, a gente vê como que o Murilo se desenvolveu ao longo de 5 anos. Vamos para a primeira atividade desta aula. Murilo, um dos personagens principais da revista Relatos Azuis, começou a falar. Com menos de 2 anos, como quase todas as crianças, letra A. Letra B. Aos 5 anos, após receber o diagnóstico correto e ter iniciado o tratamento adequado. Letra C. Aos 4 anos, porque já escrevia os nomes dos colegas. Ou letra D. Com apenas 1 ano de idade. Você terá um momento para responder e eu já volto.
E então, será que você respondeu corretamente a nossa atividade 1? Se prestou atenção na história do Murilo e na nossa última tirinha? Com certeza sim. Vamos lá? Murilo, um dos personagens principais da revista Relatos Azuis, começou a falar. Com menos de 2 anos, como quase todas as crianças, aos 5 anos, após receber o diagnóstico correto e ter iniciado o tratamento adequado, aos 4 anos, porque já escrevi os nomes dos colegas, ou com apenas 1 ano de idade. Vamos lá? A resposta correta é a B, aos 5 anos, após receber o diagnóstico correto e ter iniciado o tratamento adequado. E aí, você gostou de conhecer o Murilo? Gostou da historinha dele? De entender um pouco mais ou de conhecer, enfim, o que é o autismo? Vamos continuar então a nossa aula sobre os quadrinhos. Atividade 2. Aqui, nesta atividade, você deverá marcar sim ou não em todas as alternativas. Ou seja, se está correto ou se está incorreto o que se está afirmando nas alternativas. Preste atenção. Contada em uma revista por meio de tirinhas, a história do pequeno Murilo chama a atenção para: letra A, o tempo que os pais dedicaram ao filho; letra B, o que é um espectro autista; ou letra C, o fato de que pessoas com esse espectro aprendem em um ritmo próprio e de maneira especial. Então veja quais são as alternativas aqui que estão corretas, que estão de acordo com aquilo que nós lemos nas últimas aulas na revista Relatos Azuis, e marque então sim para aquelas que estiverem corretas ou não para aquelas que estiverem incorretas. Você vai ter um tempo para fazer isso e eu já volto. E então, será que você acertou todas as alternativas, marcando sim ou não? Vamos relembrá-las então? Vem comigo. Marque sim ou não. Contada em uma revista por meio de tirinhas, a história do pequeno Murilo chama a atenção para: alternativa A, o tempo que os pais dedicaram ao filho; B, o que é o espectro autista; e C, o fato de que pessoas com esse espectro aprendem em um ritmo próprio e de maneira especial. Será que essas alternativas realmente fazem sentido quando nos lembramos da revista Relatos Azuis, do que o autor nos falou lá na primeira aula da Semana do Conhecimento e de tudo que nós lemos até agora? É isso aí. Todas as alternativas estão corretas e por isso você deveria ter marcado sim em todas elas. Sim, o tempo que os pais dedicaram ao filho. Você deve se lembrar que os pais consultaram diferentes médicos até chegar a um diagnóstico correto sobre a situação do Murilo. Depois, o que é o espectro autista? A revista também explica, além de chamar atenção para isso, ela explica o que é o autismo. E C, o fato de que pessoas com esse espectro aprendem em um ritmo próprio e de maneira especial. O Murilo, ele começou a falar apenas depois de ter recebido o diagnóstico correto e de iniciar o tratamento, quando ele já tinha entre 4 e 5 anos de idade. Quando, na verdade, a criança que não tem o autismo começa a falar entre 1 e 2 anos de idade.
Então ele aprendeu no ritmo dele, mas aprendeu. Vamos retomar a aula 133, é preciso lembrar. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e escrita. Você deve se lembrar que durante a aula, enquanto nós lemos os quadrinhos das tirinhas, eu sempre chamo a atenção para as imagens. Essa leitura de imagem, ela é feita de maneira muito rápida. Então é a primeira coisa que nós vemos quando estamos lendo uma história em quadrinhos. Em alguns casos, apenas as imagens transmitem a mensagem contada pela história. Até agora, nós tivemos exemplos aqui na aula de língua portuguesa de quadrinhos, ou seja, de tirinhas, que misturam tanto a escrita quanto essas imagens. E fomos fazendo as leituras ao mesmo tempo, da escrita, do texto verbal e da imagem, daquilo que não está escrito. Agora, você vai ter um outro exemplo. Vamos lá? É um quiz. Preste bastante atenção nessa imagem. Prestou atenção? Agora vamos lá. O que está acontecendo na tirinha ao lado? Alternativa A. Ele precisava escrever, teve uma ideia e então começou. Alternativa B. Alguém acendeu a luz enquanto ele pensava. Alternativa C. Enquanto ele pensava, um raio o atingiu e ele escreveu sobre isso. Observe bem os quadrinhos, vejam que eles têm um formato diferente dos quadrinhos que a gente já viu até aqui, né? E ele é bem colorido, o personagem tem os traços de um personagem masculino, ele usa verde, preste atenção na expressão facial, nos balões, em tudo que aparece. Agora que você fez isso, vai ter alguns momentos para responder e eu volto em seguida com a resposta correta. Lembram-se do último quiz? Então, será que você o respondeu corretamente? Vamos relembrar. O que está acontecendo na tirinha ao lado? Você observou a tirinha e então foi para o texto, para as alternativas. A. Ele precisava escrever, teve uma ideia e então começou. B. Alguém acendeu a luz enquanto ele pensava. E C. Enquanto ele pensava, um raio o atingiu e ele escreveu sobre isso. Vamos ver agora qual é a resposta correta? Muito bem, acertou quem respondeu letra A. Ele precisava escrever, teve uma ideia e então começou. Vamos observar isso na própria tirinha. No primeiro quadrinho, ele aparece com um balãozinho. Esse balãozinho está representando o pensamento dele, porque ele não tem um rabichinho ali lisinho que vai até a cabeça do personagem, e ele tem reticências. Então, reticências na escrita, ela simboliza uma suspensão da fala no tempo. Depois, no segundo quadrinho, a gente tem ali, veja como o rosto do nosso personagem, ele sai do quadrinho, ele vai além do quadrinho. E acima dele aparece uma lâmpada. Essa lâmpada representa iluminação, luz. E no último quadrinho, então, ele já aparece escrevendo. Ele está sobre o papel, de caneta ou lápis na mão, escrevendo. Entendeu a sequência? Vamos retomar agora a aula 134.
Descobrimos que a Mafalda não gosta de sopa de peixe ao observarmos a expressão dela no último quadrinho. Lembram-se disso, a historinha da Mafalda? Ela chegou em casa ou no espaço, que a gente não consegue determinar exatamente qual, provavelmente a casa, e então ela encontrou a mãe, de tesoura na mão, sentada em uma poltrona, recortando o jornal. E ela perguntou o que era. A mãe disse que estava recortando uma receita. Ela, então, questionou se era de alguma coisa gostosa. Quando a mãe disse sopa de peixe, ela ficou muito brava, né? E aí a gente tem essa expressão da Mafalda, muito brava, porque era sobre sopa, a receita. Estão percebendo que no quadrinho anterior a gente não tinha palavras e mesmo assim, pela sequência das imagens, conseguimos interpretar o que estava acontecendo com o nosso personagem. No quadrinho da Mafalda, a gente tem as palavras, mas a imagem, ela colabora com a compreensão do todo, né? De tudo que o quadrinho quer transmitir para a gente. Isso acontece porque a linguagem, ela é dividida em algumas partes. Por exemplo, linguagem verbal, a não verbal, e essa linguagem verbal e não verbal, ela pode se misturar. Então, ela vai receber o nome de mista ou híbrida. Vamos às definições. Linguagem verbal. Quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar. Ela pode ser observada em situações de comunicação, falada ou escrita, ou tudo aquilo que represente a escrita ou a fala. Linguagem não verbal. Quando o ser humano se comunica apenas por meio de gestos, expressões faciais, imagens, sons, ícones, cores, sinais e etc. Agora vamos à definição de linguagem mista ou híbrida. Mistura o verbal e o não verbal para produzir a mensagem. Então o que a gente tem aqui é que lá naquela tirinha que nós interpretamos e que tudo que havia no balão era uma reticências, ou seja, não tínhamos ali palavras, nós conseguimos entender o que estava sendo transmitido ali pela tirinha, apesar de não ter linguagem verbal, apenas a não verbal. Na tirinha da Mafalda, assim como na tirinha do Murilo, lá da revista Relatos Azuis, a gente encontra esse hibridismo das linguagens entre verbal e não verbal. Elas estão misturadas. Agora, para recapitular isso e para ver o quanto você entendeu, eu tenho para você um quiz. Aqui. O que aconteceu quando Murilo pronunciou a palavra amigos? Letra A, os pais ficaram tristes. Letra B, os pais ficaram felizes. Letra C, os pais não se importaram. Vejam que aqui nós temos um balão que simboliza a fala do Murilo. E para entender se os pais ficaram tristes, felizes ou não se importaram, eu preciso observar um outro elemento da tirinha. Já entendeu, né? Vou te dar um momento então para responder e já volto. E então, será que você acertou? Vamos lá? O que aconteceu quando o Murilo pronunciou a palavra amigos? O Murilo está falando amigos. E os pais? Como ficaram? Tristes, felizes ou não se importaram? Lembra que quando a gente estava fazendo a primeira leitura dessa tirinha, eu chamei a sua atenção para a expressão dos pais? Então, é essa imagem que vai responder a essa questão. Os pais ficaram
felizes, porque na imagem eles aparecem sorrindo. Entenderam? Vamos lá. Eu tenho aqui placas. É proibido fumar neste local. Aí eu tenho ali um cigarro que está cortado ali na diagonal. E eu tenho essa mesma imagem do cigarrinho cortado na diagonal e a palavra embaixo, proibido fumar. Esses são exemplos de, na primeira placa, linguagem verbal. Na segunda placa, a linguagem não verbal. Então, ainda que não esteja escrito nada, eu entendo que nesse ambiente onde tem essa placa é proibido fumar. E na última placa, eu tenho a linguagem mista. Eu consigo compreender que é proibido fumar pela placa, mas além disso, eu tenho a frase proibido fumar para reforçar essa ideia. Então, eu tenho a linguagem mista. Agora vamos para mais uma atividade, a atividade 3. Se elaborássemos uma ficha sobre o Murilo, teríamos as seguintes informações. Quais informações a gente teria? Você que vai ter que me responder isso, ok? A. Criança, 5 anos, vive com os avós. B. Menino, 5 anos, está sempre com os amigos. C. Menina, usa azul, brinca sozinha. Ou D. Menino, 5 anos, gosta de brincar sozinho, vive com os pais. Preste bastante atenção nesse último quadrinho, da última tirinha que nós lemos. E aí releia as alternativas e responda. Eu já volto com a resposta correta. E aí, será que você respondeu corretamente a nossa terceira atividade? Vamos lá? Se elaborássemos uma ficha sobre o Murilo, teríamos as seguintes informações. Prestou atenção na imagem, voltou para o texto e a resposta correta é letra D. Ele é um menino de 5 anos, usa azul, gosta de brincar sozinho, como podemos confirmar ali, e vive com os pais. Então, essas seriam algumas informações na ficha desse personagem, do Murilo. Retomando, então, o que vimos na aula de hoje. O desfecho da história do Murilo, o que significa que nós vimos aí o final da história. Personagem principal da revista Relatos Azuis, enumeramos algumas características dele, compreendemos a finalidade da linguagem verbal e não verbal em uma tirinha. É isso por hoje. Até a próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau!